Pais e irmãs, é um prazer sempre estar com os irmãos, né, com as irmãs. Eu não me vejo muito adequada, mas o Senhor quis assim. E quando Thalita pediu, eu estava orando ao Senhor e me veio um texto sobre o amor. E estou contando com a ajuda dele para que ele possa expressar para vocês aquilo que está no meu coração, né? Eu queria ler Salmos 45, versículo 9 e 10. Na verdade, só o 10. Salmos 45, 10 fala assim: Ouve, filha, e olha, e inclina teus ouvidos. Esquece-te do teu povo e da casa do teu pai. O 11 também. Oi? Tá. 10 e 11, na verdade. Ouve, filha, e olha, inclina teus ouvidos. Esquece-te do teu povo e da casa de teu pai. Então o rei se afeiçoará à tua formosura, pois ele é teu Senhor, obedece-lhe. E tem em Tiago, Tiago fala assim, 1,25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, quero te apresentar esse tempo, Senhor. Quero te agradecer, Senhor, por ter nos colocado no seu Filho amado, ó Pai. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor, em quem estamos agora, Senhor, assentados, protegidos, guardados. Sabemos, Senhor, que o céu só é céu porque Tu habitas ali. Pai, e aqui, Senhor, sabemos que o Senhor está conosco. Então, Senhor, a espera do céu é percebida aqui. Pai, possamos perceber em nossos corações, Senhor, que os céus podem descer para a terra onde Tu caminha, onde tem liberdade, Senhor, de ser o Deus que o Senhor quer ser para nós. Por isso, Pai, nesse tempo, Senhor, apresentamos esse tempo a Ti. Pai, as irmãs, a mim, Senhor, nos dê graça. Senhor, unja os nossos ouvidos para Te ouvir, o nosso coração para crer. Senhor, nos ajude, Senhor, nesse tempo. Pai, guarda-nos do Teu adversário. Senhor, protege-nos, Senhor. Guarda-nos, Senhor. E tenha liberdade, a Tua palavra, de alcançar os nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, te agradeço, Senhor, com ações de graças. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu estava orando e eu estava lendo o texto, o Senhor me chamou muita atenção num texto, e o Senhor foi me encaminhando sobre o amor, né? E aí, para se falar da lei do amor, que é uma lei do reino, eu preciso lembrar um pouquinho, né? Foi o que aconteceu aqui em Salmos 45. Ele é um valente guerreiro, ele entra, né? Eu
compartilhei isso uma vez, né, sobre a submissão, e ele entra no reino do seu adversário, né, e ele agora ele domina aquele reino e ele traz os seus despojos. Nesses despojos, ele traz os bens, as mulheres, né? E aqui ele está apresentando isso, é chamado um Salmos do casamento, a boda dos casamentos, do casamento do rei. Então ele vai, fala assim, né? Cinge a espada, coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade. E aí ele vem cavalgando prosperamente, né? E aí as flechas dele são agudas no coração do inimigo. E aí agora ele vem e traz esse despojo, né? Como ele é um valente guerreiro, ele vai lá no reino das trevas, onde estávamos, né? Perdidas, né? Condenadas, né? E agora ele vem e nos pega nesse reino, a luz da salvação brilha sobre nós, né? Vemos a salvação na face de Cristo, como diz Coríntios, e aí nossos olhos são abertos e somos ganhas por ele, né? E agora ele nos captura. E aí eu estava olhando que a lei da liberdade em Tiago fala sobre alforria, quando um escravo é liberto. Aí eu achei muito interessante, porque a gente foi pego no reino das trevas, éramos escravos lá, não tínhamos, obrigada, não tínhamos, andávamos segundo o curso do nosso coração, né? Então, fazíamos o que era mal diante do Senhor, era inimigos de Deus no pensamento, na conduta, né? Nos sentimentos. E o Senhor agora vem e nos tira desse lugar. Só que o escravo, né? Quando um escravo, uma pessoa era feita escrava, ela estava sob o domínio do seu senhor. E aí essa escravidão do mundo, ele nos vestiu com uma justiça que o Senhor chama de trapos de imundícia. Então, a característica, né, do escravo, se vocês pensarem no escravo agora, vocês vão ver ele todo rasgado, todo sujo, né, sem banho, né? Era algo assim muito ruim. Eles dormiam em lugares terríveis, né? Tinham que fazer, né? Sofriam muitas coisas, eram obrigados a fazer coisas terríveis. Mas aí agora vem um Senhor, né, justo, perdoador, né, que só tem pensamentos de paz, e agora ele vem e nos conquista. E agora a gente é transportado desse reino de trevas, né, onde a gente não tinha senso de nada, né, e agora ele nos leva para o reino do Filho do seu amor. Então é um reino novo, onde há leis novas, né? E aí uma das primeiras coisas que o Senhor nos faz quando nos tira é tirar nossas vestes, né? Aqueles trapos de imundícia, agora a gente recebe vestes de louvor, né? Vestes brancas, diz que se nossos pecados foram como a escarlate, muito vermelho, né? Como algo muito... escarlate é sangue, né? Como a escarlata, né? Agora, por meio da obra do Senhor, ele se torna algo como a lã, né? E o sangue ele tem o poder de apagar não só os nossos pecados, mas a mancha dele. Então, ele limpa nossas vestes, né? Como ela está com a calça branca, né? É um branco muito mais alto do que esse. Se colocar a brancura, né? Das vestes que o Senhor nos deu, esse não tem nada a ver com o branco celestial, né? Então, é algo muito reluzente, muito linda. E todas agora estamos com essas vestes, né? Então ele nos tira essas vestes, né, como escravos. Aí eu estava lendo o que o escravo fazia quando ele recebia alforria, né? Geralmente, no mundo segundo secularmente, eles, por eles não terem uma aceitação, eles iam para lugares mais difíceis, lugares onde não havia nada, então eles eram rejeitados, né? Eles iam para lugares onde não tinha saneamento, onde não tinha nada. Então eles viviam numa pobreza maior, né? Eles tinham várias dificuldades, né? Ainda sendo livres, eles não eram reconhecidos, então eles não tinham e não gozavam de nada as pessoas mais influentes poderiam fazer. Mas no reino do Senhor não é assim, né? E isso enche o nosso coração de alegria, né? Porque ele nos tira de lá, né? E agora ele tira nossas vestes, tira nossas roupas,
E agora ele nos coloca em lugares dignos, né? Então a gente agora vai sentar à mesa dele. Qual escravo poderia sentar numa mesa de um rei, né? Não havia, né? Então agora ele dá vestes novas, né? E agora ele traz essas mulheres que tinham suas culturas, né, as suas vestes todas desorganizadas, segundo os seus deuses, e ele traz para o reino, mas elas, como que elas podem ser noiva, né? Se elas não têm as mesmas características do rei. Então, vocês que querem casar um dia, vocês vão encontrar um jovem que eles precisam não ser só um jovem bonitinho. Ele precisa ter não só compatibilidade de gosto, mas de propósito. E isso guarda a gente de muita coisa errada, né? De muita furada, né? E de casar errado, por quê? Porque quando a gente casa com pessoas que não têm o mesmo propósito, só uma afinidade de gosto, quando você vai conviver, ele quer ir para a direita, você quer ir para a esquerda. Então, vai ser uma vida muito difícil. E Deus não quer uma noiva que tenha vontade própria, né? Que ela ande segundo o curso de seu coração. Ela precisa aprender, essa noiva tem que ser também identificada com os propósitos dele. E é isso que ele está fazendo conosco, porque nós não somos adequados ao Senhor, né? Porque ele tem pensamentos de paz, nós estamos aqui, a gente não conhece, a gente começa a reunir, a congregar, mas a gente acha assim, sempre segundo o que eu penso, né? Ah, eu acho que isso aqui não é assim. Ah, eu acho que aqui não existe isso. Aqui não, né? Não vejo bem assim. Mas o nosso modo de ver é segundo o curso ainda do nosso coração. Então, o que o Senhor está fazendo conosco? Nos ensinando, nos educando. Diz que a graça nos educa, né? A gente era escravos, não tínhamos educação, não tínhamos estudo, não tínhamos nada, né? Agora o Senhor vai nos ensinar a calçar, a colocar uma veste, né, com um tecido muito fino, né? Um tecido de linho, né? Porque diz que é os atos de justiça, a noiva vai estar adornada de linho, né? De um linho finíssimo. Então o Senhor está nos vestindo agora, né? Ele está nos educando na graça. Mas como vão viver num reino que a gente não conhece as suas leis, né? Então a gente precisa conhecer as suas leis. E essa lei está aqui, na palavra. A palavra de Deus é o coração de Deus, né? Como até o Roger estava falando ontem, né? É, como é que ele usou a palavra? É todo o coração de Deus, aquilo que ele pensa, o que ele sente, né? O que ele pensa, o que ele sente, né? Tudo aquilo que está no coração dele, na entranháveis, né? Falar entranháveis afeições, né? Está aqui, exposto a nós, né? Então devemos conhecer as suas leis. E uma primeira lei que ele fala é o amor, né? A lei do amor. Só que nós estávamos mortos em delitos e pecados, né? E pela sua graça ele nos deu vida, né? E aí ele teve que trabalhar, tirar aquele coração de pedra e colocar um coração de carne, porque no mundo a gente tinha um coração endurecido, né? O nosso coração no mundo era um coração endurecido, era inimigo de Deus, né? Nos pensamentos, nos sentimentos, né? A gente sempre tem aquela correspondência com as coisas erradas. Isso é da natureza do pecado, né? A gente gosta das coisas que não fazem bem, né? A gente, a gente, né? Por exemplo, o que que acontece no mundo, que é comum? A prostituição, né? A mentira, a inveja, isso são roupas próprias do mundo, né? Mas na igreja, o que que o Senhor fez? Ele falava que ia nos dar um novo espírito, né? Para que a gente conhecesse a lei dele. Sem Cristo a gente não pode conhecer as suas leis, né? A gente precisa nascer de novo para conhecer, né? E aí agora ele vem e tira aquele coração de pedra e nos dá um coração de carne. Paulo fala, né, que antes tínhamos o coração de pedra, mas agora temos um coração de carne. E aí, nesse novo coração, porque agora estávamos mortos, ele nos deu vida e agora somos nova criatura. Quando cremos nele, batizamos, somos nova criatura. Então, as coisas velhas passaram, aquilo que era lá antigo, né? Os pecados, as mentiras, ficaram para trás.
Agora a gente está num reino novo, estamos numa novidade de vida, e agora a gente está sendo educado como viver nessa vida. Então, Paulo sempre vai falar, tudo quando ele fala não faça, ele está falando que isso são coisas velhas, né? Revistais, né? Revestir são as coisas do reino, são as leis do reino, né? Então, aquele que mentia, não mente mais, porque Deus, nele não há mentira. Ele fala claramente quem é o pai da mentira? O diabo, né? Então, se você mente, você está emprestando a sua boca para o inimigo usar com mentira. Assim como você fere a pessoa com a fala, você está exercendo um instrumento, né, que seria de glória para Deus, de bênção. Você está exercendo a sua fala, emprestando a sua boca, se você é novo convertido, né? No mundo eles estão debaixo do governo do diabo, né? Estão lá. Mas o cristão, quando ele fala mal de um irmão, quando ele fere um outro irmão, ele está permitindo que o inimigo use essa arma, né? O que deveria ser de bênção se torna de maldição. Por isso que Tiago fala, né? Que não pode uma fonte dar água boa e água ruim, né? Então a gente não pode falar coisas boas e falar coisas más. A nossa boca deve ser santa ao Senhor, né? Então o que eu vou falar? Coisas próprias de Deus, né? Bênção, né? Abençoar, né? Que ele fala assim: com a boca você abençoa, né? Você bendiz a Deus e com a mesma boca você amaldiçoa os homens, ó. Há uma controvérsia aí, não há uma compatibilidade de vida. Se recebemos novidade de vida, né? Então a gente tem uma vida, é o que Tiago fala, fé sem obras é morta, né? Porque eu acho que ali naquela época ele estava tendo um problema muito sério. Ah, não, Deus, né? Eu estou na fé. Mas a vida não era compatível com a fé que era expressada, né? Logo, se eu falo, né? Eu devo viver compatível. Por isso que ele fala, né? A lei da liberdade, ela nos dá essa liberdade, né? Da gente decidir viver segundo as normas de Deus. É o que é a lei. Lei é normas, né? Fala de conhecimento de normas. Então, uma das primeiras leis que o Senhor estabelece na sua casa, porque dela flui todas as outras, é o amor. E esse amor no original é o amor de Deus. Não é nem o nosso amor, porque a gente tem esses três tipos de amor, né? Eu só tô lembrando de dois, que é o eros, o ágape e o outro que eu não, filéu. Filéu que é de amizade, né? Ah, eu sou muito amiga, né? Eu tenho assim um amor de amizade por Nicole, né? Ah, eu tenho um amor, né? Eu tenho filéu por Raabe, né? Amizade. Mas amor de Deus é algo muito mais profundo, né? E esse amor foi que está derramado nos nossos corações por meio do Espírito Santo. Vamos ler esse texto, que é Romanos 5:5. É bom sempre ler o texto para a gente trazer. É, e a esperança não traz confusão. Ele vem falando de uma hierarquia de situações que uma vai produzir na outra. Na vida do crente nada é coincidência, né? Nada é assim ao léu, sem sentido. Tudo é por um propósito. Então, algo, se a tribulação vai produzir paciência, perseverança, né? E aí ele vai mostrando aqui, né? A tribulação, a paciência, a experiência, né? A experiência, a esperança, né? Aí ele fala, e a esperança, ela não traz confusão, porque a esperança que o Senhor gera nos nossos corações é uma firmeza muito grande na palavra, na verdade. Esperança não é esperança em coisas vãs, sem sentido. Quando o Senhor faz uma promessa, você pode abraçar aquela promessa porque ela é real, né? Ela não tem, nele não há variação de mudança. A gente hoje amanhece com um humor, amanhã a gente amanhece com outro, né? Ele não, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Diz que não há variação nem, né, de sombra de mudança, nada, não há nele. Ele é uma rocha firme. Então, se ele falou, diz que ele fala para Abraão, né?
que ele não tinha por quem jurar, porque ele era o maior, jurou por si mesmo. Gente, ele jurou por si mesmo. A promessa é baseada na justiça dele, em quem ele é. Então, por que que a gente duvida? Porque a gente não conhece as suas leis, a gente ainda vagueia em dois pensamentos, né? A gente não tem um amor inteiramente entregue, a gente sempre ama com limitações, com desconfiança, né? Por quê? Porque o medo de sofrer, né? Então, o amor de Deus, ele produz a paciência, que é o sofrimento, né? Que ele fala ali dessa paciência, é uma determinação, assim, uma firmeza, é, que em meio à tribulação, à injúria, à calúnia, você está ali firme, não abre mão daquilo, né? Então, ele fala a paciência, quando ele fala o amor é paciente, a paciência ali é essa firmeza, né? Que isso é que gera a confiança nele. Quanto mais a gente lê a palavra, quanto mais a gente guarda, quanto mais a gente conhece, mais firme a gente é. Então, se vier algo contra, você está ali firme. Por quê? Porque a tua confiança está em Deus, em quem não mente, né? A gente, né, a gente sofre, né, desilusões, né, frustrações, tristezas, né? As pessoas magoam a gente, mas Deus não, né? Ele é o único, né, que não magoa. Ele é muito firme. Então ele fala assim: a esperança não traz confusão. A esperança de Deus não traz confusão no meio da provação, né? Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, quando a gente vem agora para essa novidade de vida, o nosso coração que era duro se tornou um coração mais maleável, um coração ensinável, né? Que a gente tem um coração endurecido. Isso é uma arma que o diabo usa, né? A primeira coisa que ele quer fazer é que a gente tenha um coração duro, né? Mas o coração que o Senhor nos dá é um coração ensinável, né? E um coração onde o amor foi derramado. Então, hoje a gente pode amar uns aos outros por meio desse amor, né? Então, o irmão tá lá difícil, né? Tem irmãos que são muito complicados, né, tal, e a gente não tem paciência, mas a gente tem um amor derramado aí. Então, essas provações vai aumentar e vai trazer essa realidade desse amor, porque é o que o Senhor quer fazer, né? Então, agora a gente recebe esse amor. E aí você vai ver na construção da casa de Deus ali, em Ezequiel 40, ele vai mostrando assim que tem as colunas da casa dele, que são os seus princípios, né? Aquilo que ele estabeleceu como princípios na sua casa, né? São leis dele. Então ali ele está falando das suas leis que não podem ser ultrapassadas nem ser, é, 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 como é que fala? É, ser rejeitada, né? Quando você fere uma lei, você que é advogada, minha filha, fala. Eu esqueci a palavra. E aí a gente tem que, né? Essas leis são estabelecidas na sua casa e ordem, mas nessas colunas tem três desenhos. Tem acho que é a abóbora, ou a maçã, não sei bem como é traduzida na nossa. Em espanhol tá a abóbora, né? É, tem os querubins, que fala sobre... A abóbora fala da humilhação, o fruto, né? Sobre essa base dessas colunas, humilhação. Aí tem os querubins, que são pela santidade da sua casa, né? Quando a gente vê certos pecados, dá uma indignação na gente, né? Os pecados têm que trazer indignação no nosso coração. A gente não pode achar que é comum, que é normal, né? Isso faz parte da coluna na casa de Deus, né? E tem a palmeira. Aí eu fui ler sobre as palmeiras, né? Eu falei assim, vou ler, né? Por que que tem palmeiras em todas as colunas, né? E aí vai mostrando os andares, as escadas e a coluna é a palmeira, né? Aí você vai olhando para onde você olha, a coluna que você olhar, você vê a palmeira. E aí eu fui ler sobre a palmeira aí a palmeira fala do amor de Deus, né? Porque nenhuma coluna, nenhum princípio de Deus é obedecido sem amor, né? Por isso que quando ele fala assim, para a gente servir como ao Senhor de todo o coração, não tem como a gente servir de todo o coração sem amor, né? Porque como que você vai servir de coração se você não ama, né? Então o serviço na casa de Deus, tudo começa pelo amor. Então, para onde você olhar dentro dessa casa, você vai ver nas palmeiras
Você vai ver nas colunas a palmeira, então você vai lembrar, a casa de Deus é permeada pelo seu amor, né? Então, quando ele fala ali das palmeiras, ele fala de acolhimento, de aceitação, de assim como o marido, quando chega e a esposa recebe ele com muito amor, essa figura também, né, da palmeira. Então, o Senhor, como o seu Senhor em sua casa, o reino dele é o reino do Filho do seu amor. Então, esse reino todo, a esfera do amor desse reino, ó, a esfera desse reino é o amor. Então, na casa de Deus, essa é a primeira coisa a ser sentida, o amor, né? Então, uma pessoa vem de fora, né? Você já viu quando a gente chega num ambiente assim que tem aquele amor, você fica logo impactado, né? Você fala, caramba, né? Você chega num lar, tem aquele casal amoroso, os filhos são amorosos, a gente fica logo, né? Ai, que coisa linda, né? Que coisa bonita, que ambiente agradável, né? Então o Senhor, ele quer a sua casa cheia, né? Ele quer encher a sua casa. Mas uma dessas leis, a primeira lei que ele vai trabalhar em nós é o amor. Como que vamos conviver sem amor, não é? A gente está junto aqui porque o amor dele nos une, né? Ele também nos une, né? Nos une. Então, eu não posso ficar num ambiente onde o amor não é percebido. E como é que esse amor é visto, né? Quando a gente suporta uns aos outros, né? Qual é o ambiente do amor? Onde não há maledicência, né? Não há julgamento, não há crítica, né? Não há mentira, né? Não há falta de moral, de pudor, porque ele fala da gente não ser, é, o amor não é, como é que fala? Deixa eu lembrar a palavra, gente, está fugindo. Coríntios 3. Não é inconveniente, né? Então, você vai ver que o Senhor, as suas leis, a sua casa, o que, que Ele está trabalhando conosco? Ele está nos educando, porque somos inconvenientes, naturalmente falando, né? Quando o Senhor não consegue trabalhar, a gente se torna inconveniente em muitas coisas, a gente entra em coisas que o Senhor não manda a gente entrar, né? Ele fala assim em Provérbios, né, que quando uma pessoa se intromete em situações alheias, né, em brigas alheias, lembra de um ditado que falava assim, em briga de marido e mulher ninguém mexe a colher? Eu acho que tiraram um pouquinho lá de Provérbios, porque ele fala assim, é, como pegar um cachorro raivoso pelas orelhas é aquele que se intromete em questões alheias. Então, você vai ver que o Senhor sempre vai nos educar, né? Que a gente não pode entrar em certas coisas que Ele não falou para a gente não entrar. Por exemplo, herança. O que, quando uma pessoa, uma família, aí morreu o pai, morreu a mãe, aí agora tem uma herança para repartir, né? Geralmente tem contenda entre irmãos, né? Se tornam inimigos. Eu conheço casos de irmãos que são cristãos, reúnem no mesmo lugar, mas um não fala com o outro. Por quê? Por causa de herança. Mas o Senhor, ele fala assim: é, quem me constituiu julgador sobre vocês? Quando ele fala, Senhor, manda que meu irmão reparte a sua parte comigo. O Senhor falou, quem me constituiu sobre você? Então tem coisas que se o Senhor ele não fala, por que que eu vou entrar, né? Então você vê que tem coisas que o Senhor vai nos educando na sua casa para que vivamos em harmonia, né? E aí ele sempre fala, não sejais contenciosos, né? O que que é ser contencioso? É você querer colocar a sua opinião, né? Sobre uma questão do outro, que é uma questão que você vai ouvir, não vai mudar em nada, não vai, né? Quando é algo muito sério, né, assim, que é por causa da palavra, que tem risco de heresia, é uma outra questão, mas estou falando de contencioso por ser contencioso. Então você vai vendo que o Senhor vai nos educando a conviver juntos, né? Onde a base é o amor. Aí onde entra o amor, entra o respeito, entra a tolerância. Assim é na vida matrimonial, não é? Se a gente é casado e eu trato meu marido com desrespeito, isso não vai, um casamento desse não dura muito tempo. Eu já vi vários, né? Ah, você é isso, você é aquilo, aí bate boca, né? Ou fala palavras de ofensa, ou humilha. Isso não traz glória para Deus,
e nem fortalece o casamento. Por quê? Porque o casamento é baseado no amor, no respeito, na admiração, né? Você vai perdendo a admiração para a pessoa, por mais inteligente que seja, aquilo vai caindo no encanto. Então você vai vendo que o Senhor vai nos ensinando, né? Ele vai nos educando. Por quê? Esses dias eu vi uma matéria de uma empresária falando que quando eles vão fazer seleção, ela viu essa diferença. Quando são jovens cristãos, né, eles têm mais sucesso em conseguir emprego do que jovens que não são cristãos. Por quê? Porque eles são mais fáceis de compreensão, não são insujeitos, né? Eles aprendem, porque o Senhor educa isso, né? São crianças que não têm essa coisa ruim de falar mal do outro, né? De fazer greve, de protestar, né? Eu vou protestar, vou botar na justiça. E aí essas coisas você vê, o Senhor fala assim, se a tua justiça não excede a dos fariseus, que eles tinham muito boas obras, mas a justiça dos céus excede a dos fariseus, né? Então você vê que às vezes a gente tem situações que a gente tem direito, né? Esses dias o Senhor me ensinou isso. Eu passei assim, aí estava lá o preço errado no papel. Aí eu falei, opa, vou lá comprar esse papel agora. Mas na hora que eu paguei, eu senti um incômodo. Aquilo ficou incomodando meu coração. Eu falei, Senhor. Aí fiquei em casa, fiquei orando. Aí eu falei assim, aí eu ainda falei assim pra moça, não, mas está lá no preço, né? Tem que ser o que está no preço. Aí a menina falou assim, acho que isso que mexeu no meu coração. Não, fulano fez, colocou errado, não sei o quê. Aí eu pensei, aí na hora eu fiquei assim, mas eu fui pela razão. É um direito, a lei me favorece, né? Você chega lá, você vê um perfume, custa 200, está a 100, mas a pessoa errou o preço, mas ó, você tem que vender pelo preço que está lá, não é assim? Quando chegou em casa, eu fiquei orando, aí o Senhor falou assim, se a tua justiça não excede a dos escribas e fariseus, eu falei, Senhor, tem que ir lá devolver esse dinheiro. Aí eu ia, aí fui fazer almoço, fui fazer isso, quando vê, passou um dia, passou dois, acabei não indo. Mas fiquei com aquilo, eu falei, Senhor, muito obrigado, mas me perdoe meu pecado. Por quê? Porque a gente naturalmente, a gente é assim, né? Então eu conheço irmãos que tudo, qualquer coisa é justiça. Então a gente anda segundo as leis naturais. Mas na casa de Deus, ainda que seja uma lei natural, você não se baseia na lei natural, você se baseia na justiça de Deus. Então, como a gente vai ser justo como Deus? Agir em justiça que glorifica Ele, a gente precisa conhecer a justiça dele, né? Então, o amor de Deus, ele faz isso. Quando a gente é salvo, a primeira coisa que o Senhor nos faz é nos encher de amor, né? Porque eu lembro, né, que o amor de Deus, que o Senhor me encheu, né, de tanto amor. Eu lembro do meu batismo, como é que foi, né? Eu tenho até, às vezes, eu lembro da sensação, né? Que parecia que eu estava em outra esfera, eu não estava ali mais, né? E aí o Senhor enche a gente de amor. Por quê? Porque somos filhos, éramos escravos. No mundo você tem amor do diabo? Nunca. Só ódio e destruição, porque ele só veio para matar, roubar e destruir. Então a gente faz isso também com as pessoas no mundo, né? A gente destrói casamento, a gente destrói, né, a nossa vida, né? Aquilo que a gente tem mais de, né, que minha mãe ensinava, olha, se guarda, essas coisas para o casamento, né? No mundo a gente perde tudo como se nada fosse. Então, em Cristo, tudo é diferente, né? E aí, quando a gente permite que Ele governe a gente, eu até estava falando com a Nicole, né? Que antes de eu ser crente, misericórdia, sabe? Só a graça de Deus. Mas o Senhor me encontrou, me deu um caminho novo, uma novidade de vida e mudou meu caminho, né? Hoje eu estou aqui. Se eu tivesse continuado naquele dia que Ele falou comigo, eu não tivesse respondido sim, eu acho que eu nem estaria aqui mais, né? Uma vida de alcoolismo e fora outras coisas. Que é esse que o mundo traz, né? Mas quando ele nos encontra, agora ele nos dá uma nova direção, né? Aí ele muda os nossos conceitos. A gente começa a ver diferente, a gente tem percepções diferentes. As coisas que aqui a gente, né? Ele vai educando o nosso modo de pensar, aquilo que a gente dava muito valor, ficou lá na cruz, né? Agora ele quer trazer os valores do reino, né? Então, o que a gente está trabalhando hoje? O que a gente está sendo transformado, né? A gente estava disforme, né? O pecado, ele bota a gente muito feio, muito sem forma. Mas quando a gente vem para o Senhor, agora ele tem que
né, lapidar a gente, começar a trabalhar como aquele artesão que vai fazendo, né? Mexe aqui, mexe ali, mexe aqui, dói um pouquinho, dói muito. Aqui ainda tá mais suave, né? Aqui tá uma listinha assim suave para dar um brilhinho, mas aqui já tem que arrancar aquela parte que tá meio fora. Então ele vai lapidando na gente o caráter dele, a forma dele. E aí o amor é a base de tudo na casa de Deus. O amor é a base para o serviço, né? Se você vai servir na casa de Deus, o serviço tem que ser feito como ao Senhor, né? O amor é a base do perdão, né? Você vai perdoar agora como você foi perdoado. Então, quando ele fala assim, um novo mandamento vos dou, mas qual é o novo mandamento? Se ele está repetindo o mandamento que o Senhor falou lá atrás em Deuteronômio, né? Não é que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, né? De toda a tua força, de todo o seu pensamento, e amarás ao seu próximo como a ti mesmo. Mas agora ele fala, um novo mandamento vos dou, que vos ameis como eu vos amei. Então agora o modelo do amor na casa de Deus mudou. Agora a gente tem essa realidade, né? A gente tem essa expressão, porque ele viveu aqui da forma perfeita, né? Ele foi um homem perfeito. Ele é o modelo de Deus, né? Então ele viveu no amor, né? Ele era o próprio amor, né? Andando pelas ruas, né? Você postou uma vez assim que encheu meu coração, né? Eu estava aqui orando, estava lembrando. Todo caminho é comum até o Senhor passar por ele. E aí aquilo encheu meu coração, que eu falei, Senhor, o Senhor passou pelo meu caminho, tornou tudo diferente. E aí ele foi um homem perfeito, então ele foi a verdadeira expressão, né? Porque diz que Deus é amor e a expressão desse amor eu sou o filho. E aí agora Cristo mostra pra gente e agora nos mostra um amor e agora ele fala, ó, esse novo mandamento vos dou, que vos ameis como eu vos amei. Então esse modelo agora é um modelo mais, ó. E aí como é que a gente vai amar como ele amou? Permanecendo nele, né? Então a gente precisa receber da palavra, né? Esses dias aconteceu um caso comigo, eu fiquei muito chateada, fiquei muito chateada. Fiquei muito ressentida, fiquei muito ressentida. Igual o irmão fala. E aí eu não estava, e eu falei, Senhor, eu perdoo na tua presença, perdoo no seu perdão, Senhor. E aí eu vi que estava lá, toda hora, né? E aí eu, numa luta danada, eu falei, Senhor, não, já perdoei. Toda hora eu voltava, Senhor, já está perdoado, está debaixo do teu perdão, né? E nada. Aí o que que o Senhor falou para mim? Aí eu falei, preciso ler a palavra. Isso é falta da palavra. Se eu perdoei, não estou sentindo o perdão, aí tem alguma coisa errada, Senhor, eu estou distante. Aí fui para 1 João, que vos ameis uns aos outros, né? Aquele que diz que ama seu irmão, né? Que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, né? É mentiroso, nele não há verdade, né? Como você pode amar a Deus a quem não vê? Minha mãe falava isso, minha mãe não era crente não, mas recitava isso para mim, eu cresci ouvindo isso quando era criança, quando a gente brigava, né? Entre irmãos. Olha, você diz que ama a Deus, eu nem conhecia Deus, né? Você ama a Deus e não ama seu irmão? Olha, o Senhor fala que isso é pecado, isso é mentira. Tem que amar, né? Tem que amar seu irmão. Aí ela falava isso. Mas, então eu falei, Senhor, a tua palavra tem o poder de lavar o meu coração e de alargar, porque eu preciso, né? Eu já perdoei, mas eu não estou sentindo o perdão, né? E tá voltando toda hora. E aí eu comecei a ler. Aí lia, voltava. Lia, voltava. Lia, voltava. Até que quando eu percebi que meu coração estava ali, né? Então, você vê que a palavra ela é poderosa para salvar as nossas almas. Então, recebei com mansidão, que é um outro instrumento, né? Do reino de Deus. Recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. E aí a gente vai andar na lei da liberdade. Essa lei, ela tem esse lado, né? De você optar pelo certo ou errado. Então, o Senhor sempre vai falar para a gente assim: escolhe, pois, a vida. Ele sempre apresenta os dois caminhos para a gente: o caminho da maldição e o caminho da bênção, né? E aí ele fala assim no final, porque o nosso Senhor é um cavaleiro, né? E ele assim é muito paciente, ele é a própria paciência. E aí ele fala assim, no final, ó, qual é o seu nome? Júlia. Júlia, ó, e se você tomar esse caminho, isso aqui é
maldição. Ó, aqui, assim, assim, ele vem descrevendo tudo, em Deuteronômio, né? E aí ele fala assim, e esse fim dessa maldição é morte. Aí ele te apresenta a vida. Ó, se você andares e fizeres assim, amares o Senhor teu Deus, e guardares seus mandamentos, e andares nos seus caminhos, né? Porque quando a gente guarda, automaticamente a gente anda, né? E aí você andar tal, tal, terás vida. Aí fala da vida. Mas aí ele fala assim agora, Júlia, escolhe, pois, a vida. Mas a decisão de escolher a vida é sua. Ele não vai escolher por você. Então, isso é sempre, em todos os caminhos, sempre. A gente vai morrer, a gente vai envelhecer e a gente vai ter que escolher a Cristo todos os dias, né? Então, diante de uma situação, quem você escolhe? Murmurar, reclamar, se irar, ou você escolhe se render? Senhor, apresenta-te, Senhor, me dá um coração, me dá o seu coração, né? Amoroso, seu coração perdoador, seu coração justo, Senhor, alarga o meu coração, me alargue nos afetos, porque a gente é muito estreitado, a gente é sempre limitados, né? O pecado fez com que a gente ficasse muito precavido em amar, né? A gente é muito estreito nos afetos. Se não é como eu quero, não gosto muito da irmã Raquel. Irmã Raquel, você já viu o comportamento da irmã Raquel? Né? Então a gente é assim, então eu vou amar a Raquel, enquanto a Raquel está me fazendo bem, eu vou amar a Raquel. Mas quando a Raquel errar um pouquinho, eu já, né? Sou dura, não quero amar. Não, isso aí é o que o pecado fez. Em Cristo, o que a gente faz? Tiago fala, né? Que aquele que salva uma pessoa do pecado, né? Cobre uma multidão de pecados, né? Então, o amor, ele cobre uma multidão de pecados, né? Não que você é a favor do pecado, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que tem, você vai sempre ser uma porta de, né, para que o Senhor encontre lugar, para que o Senhor ganhe aquele coração, né? Para que o Senhor tire aquela pessoa daquela condição de morte e traga para a vida, né? Então, é isso que o Senhor conta conosco, por isso que ele encheu a sua casa de amor. E aí, quando esse amor começa a fluir entre os outros, ele tem um ambiente onde ele é recebido. Porque se eu vivo em amargura quanto a Thalita, ressentimento, tenho inveja, né? Thalita botou aquele arranjo ali, eu poderia fazer muito melhor. Mas está com ela. Não sei por quê. Não sei. Por que que o Senhor escolheu? Uma vez eu ouvi o irmão falando isso, eu fiquei chocada. Ele era muito inteligente, né? Inteligência, às vezes, faz a gente falar algumas coisas, né? Aí ele falou assim, eu não sei. No meio da mesa, assim, na mesa, por que que Deus escolheu Paulo? Aí eu fiquei assim, Senhor, tem misericórdia, guarda meu coração. Aí ele, eu não sei por que o Senhor escolheu Paulo. Tem tanta gente mais capaz do que Paulo. Mas o Senhor escolheu Paulo. Paulo correspondeu ao Senhor como ele queria, né? Talvez eu não corresponda ao Senhor, por isso que o Senhor não me deu, né? Então, à medida que a gente se achega e permite esse trabalhar, o Senhor vai nos dando encargos. A gente não pode botar um filho para fazer um serviço que ele não tem maturidade para fazer, né? Ah, eu vou mandar a Helena lá na rua comprar um negócio. A Helena tem 4 anos, ela não tem senso, né, do certo e errado, ela não tem. Então o Senhor não dá para a gente coisas que a gente não tem a maturidade. Por isso, trabalhar. A sujeição é muito importante, né? O Senhor coloca aqueles que estão sobre, né, para ajudar, para treinar, para fazer aquelas pessoas andarem, né, a poderem servirem adequadamente da casa de Deus. Mas a gente geralmente, quando se insurge, é porque o nosso coração não é ensinável, né? E a gente às vezes não recebe bem o ensinamento, né? Uma vez o irmão falou assim para a irmã: põe, põe o pão da ceia num prato. Ela pegou o pão, botou assim em cima da mesa, né? E não botou no prato. E ele falou: não, põe no prato. Ela falou assim: ó, ninguém me manda, só quem me dá ordem é meu marido. E deixou o pão lá, entendeu? Então, a gente entende às vezes o ensinamento, o cuidado dos irmãos, porque o Senhor estabeleceu, né? Pessoas mais maduras, o Senhor deu encargo para poder ajudar no crescimento de outros, porque aquele ali que agora está treinando,
Aqueles, quando crescerem, estiverem, né, se permitirem a trabalhar, daqui a pouco eles estão trabalhando com outros, né? O Senhor já pode delegar funções, né? Então ele não pode pegar um menino, um novo convertido e colocar em função que ele nem tem maturidade para lidar. Vai ter problema. Então o Senhor vai fazer o quê? Vai ensinar. Então, na casa de Deus, a gente está sendo educado. E toda essa educação sempre começa pelo amor. Então, esse amor, ele precisa estar, assim, né, nos nossos corações, né? A gente ali na presença dele, né? E a gente sempre, né? O amor, ele é seguido de paciência, ele não é ciumento, né? Ele não é inconveniente, ele não se gaba, né? Você já viu uma pessoa que só fala bem de si? Né? Às vezes aí se torna arrogante, né? Ou assim, uma pessoa vai, eu já vi pregações e que a pessoa só fala de si. É complicado para a gente, não é? Porque quem dá testemunho isso não é uma expressão do amor. Porque o amor, ele não se vangloria, né? O amor, ele não é arrogante, né? Ele não se alegra com a injustiça. Ó, eu vou terminar. Tem casos que eu já vi que tem irmãos que ficam felizes quando o outro cai. Gente, onde está o amor? Ah, ou sofreu uma disciplina. Ah, isso é correção de Deus, merecido, né? Tem um irmão que ele sempre orava. O Senhor, trata com o seu povo. Fala, meu pai, não trata, não tem misericórdia de mim, por favor. Então, por quê? Porque a gente, às vezes, a gente quer ser mais justo que Deus, né? Então, a gente quer que o outro seja disciplinado, né? A gente quer que o outro seja... Aí, quando aquela pessoa sofre algo, a gente logo se alegra, tá vendo? Ó, viu? Isso é pecado, né? O Senhor tratou com ele, né? A gente quase fala bem feito, né? Quando a gente fazia, quando o nosso irmão caía, né? Que caía no chão, a gente falava assim, bem feito, né? Mas a gente faz isso na igreja. Esse não faz parte do reino do Senhor, porque o reino do Senhor é um reino de amor. E onde há amor, há misericórdia, a compaixão, a longanimidade, a benignidade, né? A, deixa eu ver mais o quê? a- as virtudes que estão no caráter de Deus têm que ser vistas na sua casa. É, tudo que é próprio dele se torna lei para nós, né? Então, é, quando a gente vê, e a gente pode ver, né? Então, quando a gente vê que a gente está falando de alguém, ou a gente está tocando na vida de uma outra pessoa de qualquer maneira, a gente pode saber, isso é fato, que a gente está na carne. Isso não é o Espírito. O Espírito nunca fala mal de ninguém. O Espírito Santo, ele não se alegra com a injustiça. O Espírito Santo, ele não, ele é um espírito de amor. Ele não paga mal por mal, né? Ali quando ele fala, acho que é em Coríntios 13, ele fala sobre o amor. O sentido é vingar-se, retribuir mal por mal, né? O Senhor não tem isso. Você vê que a gente peca contra o Senhor, ele não nos retribui segundo o que merecemos. Ele nos dá maior graça, né? Para que a gente recomece. Então, sempre o Espírito do Senhor, isso não nos habilita a pecar, viu, gente? Pecado é pecado. E isso, quando a gente peca, a gente cria um abismo contra Deus, isso é claro, né? Mas quando a gente, né, volta ali por meio do sangue, se arrepende, confessa e deixa, a palavra diz que temos paz com Deus. Não devemos andar mais como andávamos antes. Então, se eu pecado, eu não posso, né? Por exemplo, os jovens vão namorar, desculpa eu dar exemplo, né? Isso, porque eu já falei isso com meus filhos. Ah, vai namorar. Aí começa a beijar e abrasar. Isso é pecado, chama-se fornicação. Por quê? Essas coisas são para o casamento. Por quê? Porque a gente começa com essas coisas, a gente daqui a pouco não consegue segurar. Aí ultrapassa limites que o Senhor estabeleceu para o casamento. Então, até um dos meus meninos, uma vez eu falei para ele, olha, você está beijando essas meninas. É, como... Aí ficou assim, né? Eu falei, eu já fui adolescente, eu não sou boba. Não, mas isso não é errado. Eu falei, isso é pecado. Porque quando você beija, você não sente outras coisas. Aí ele, senta. Eu falei, então, se você sente alguma coisa que você não pode cumprir, ou você vai pecar consumando, ou você vai ficar abrasado. Isso é pecado, isso é fornicação.
Então, isso deve ser evitado, porque a gente às vezes não vai conseguir conter o que a gente acha que tem, né? Não, eu sou muito firme, né? Isso aí comigo não acontece não, eu sou uma rocha. Aí a primeira queda caiu, né? Então o Senhor sempre fala, quando ele fala não para não fazermos, porque ele tem pensamentos de paz e ele quer nos poupar do sofrimento. Então, às vezes, a gente tem sofrimentos por não obedecer, por não considerar o que o Senhor nos fala, nos ensina. Então, isso tudo faz parte da casa de Deus, das suas leis. É um reino onde opera o amor. Depois do amor vem, né, fala o fruto do Espírito. Amor, alegria. Então, um cristão deve ser alegre, sim, né? Deve ser feliz. Isso não dá base para chocarrice, viu, gente? Fazer piada com a palavra, fazer piada com o irmão, isso não é bom. Você rir saudavelmente é uma coisa. Outra coisa é a chocarrice que Paulo fala que é pecado. Então, a alegria do Senhor não é uma alegria que a gente aí daqui a pouco vai embora todo mundo vazio para casa, né? Não tem alimento, não tem edificação. Mas tem a alegria do Senhor que a gente fala das coisas dele, que a gente percebe o Senhor, às vezes está em casa, né? Eu danço, eu vou lá, venho para cá, louvo o Senhor. Aquele dia ele me acordou com aquele louvor, eu vou cantar, eu abraço as crianças, danço com eles. E a gente fica, amanheceu, tô louvando o Senhor, né? Mas já lá, mas chocarrice já não é, porque chocarrice ela traz um sentimento ruim para a pessoa que está sofrendo a situação. Então, a alegria do Senhor não tem nada a ver com piadas, com risaiada à toa, não tem. A alegria do Senhor é algo constante, né? É algo que você está bem, você está em paz com Ele, né? É uma alegria que te traz uma liberdade diferente, né? E aí tem o amor, aí a alegria, né? Que é o segundo fruto, né? Do Espírito. A paz que excede todo entendimento. E aí eu vou encerrar aqui nesse assunto da paz, por quê? Porque hoje a gente tem muitas coisas que nos atraem na internet. A internet é um mundo, de fato é um mundo, a TV, a internet, né? E a gente tem coisas boas e tem coisas ruins, né? E aí a palavra fala que ali quando ele fala assim, tudo que for justo, tudo que for verdadeiro, tudo que for de boa fama, né? Tudo que for agradável, se nisso houver louvor, né? Se nisso haver virtudes, nisso pensais, né? E hoje a gente vê muitas coisas que só geram na gente ansiedade e temores. Então o Senhor fala assim para Davi, Davi fala no Salmo, não porei coisas mais diante dos meus olhos. Por que que o Senhor orienta a não colocar coisas mais diante dos nossos olhos? Porque daqui a pouco você está com pânico, ansiedade, você começa a sentir o que você não tem, né? Então, você começa a ter sentimentos no coração, né? Já viu as blogueiras, né? Põe uma vida perfeita lá, né? Uma vida destruída por fora, mas ali é perfeita, né? E aí, eu sou rica, eu sou isso, sou aquilo outro, e você vai estudar, você vai ouvir sobre a vida daquelas pessoas, são pessoas que, né? São pessoas que não são agradáveis, que têm uma vida terrível, e você está ali se alimentando daquilo, e aí você começa a invejar e querer ter aquela vida, e começa a querer tomar caminhos que vai te levar para longe de Deus. Aí você tem murmuração, insatisfação, né, no coração, nada tá bom, né? Tudo tá ruim. Você não tem alegria nas coisas que o Senhor te dá. Por quê? Porque você está se alimentando de coisas que está danificando, destruindo seus sentimentos e o seu pensamento. Então, devemos guardar a nossa mente, né? Então, quando ele fala ali, nisso pensai, então a gente vai saber que a gente precisa pensar nas coisas dos céus, aonde Cristo está assentado nos céus. Então, a gente vai pensar na sua palavra, a gente vai pensar, vai direcionar nossos pensamentos para Ele. E aí, ele fala que a paz de Deus, ó, você vê, você pensa, você tem paz. Se você deixa a sua mente vagueando, né? Diz que mente vazia era a oficina de Satanás, dizia o velho ditado, né? Você deixa a sua mente vagueando, indo após pensamentos de outro, vai sendo formulado um pensamento em você que vai te tirar inteiramente a sua paz,
né? Então, o que que a palavra de Deus faz? Ela vem agora, né, quando você se ocupa dela. Ela é ali no original, essa paz de Deus que excede o entendimento, ali é uma junta militar, né? É como se a palavra ela criasse uma proteção como uma junta militar, né, que impede a ação, a invasão do inimigo. E por outro lado, que eu achei muito legal, né? Ela tem esse poder de fazer, se blindar. Então, o inimigo vai atacar, a palavra de Deus está ali guardando como um forte regimento. Mas esse forte regimento também não deixa as pessoas que estão na cidade sitiada fugir, né? E ficar vulnerável ao inimigo, aos ataques do inimigo. O que que ela faz? Ela mantém a nossa mente centrada. Ela não fica vagueando, ela não fica para lá, não fica para cá. E aí, porque quando a gente começa a vaguear, a gente acaba se tornando uma presa fácil para o adversário, com setas de mentira, de calúnia, né? Às vezes a gente está orando, não vem uma coisa contra o Senhor assim muito forte. Eu já passei, eu passo isso, não sei vocês, né? Às vezes eu estou orando, estou ali, de repente eu ouço uma voz como se xingasse o meu Senhor, como se fosse minha, e não é minha, né? Tá repreendido em nome de Jesus, Senhor. Esse pensamento não é meu, mas parece que é meu. E aí, se eu recebo aquilo? Vai descer para o meu coração, eu já vou começar a ficar com, ai meu Deus, eu pequei, o Senhor não me ama, o Senhor, né? Então a palavra ela tem esse poder de não deixar a gente fugir. Quem lembra da história do rei Zedequias, que ele vai, não cede para Nabucodonosor, né? E aí ele foge. Quando ele foge, né, sai das muralhas, os babilônicos pegam ele e levam ele cativo para a Babilônia. Então, essa força militar, a palavra tem esse poder de não deixar a nossa mente vaguear, fugir para outras coisas, para ser alvo fácil do inimigo. Então, o que que acontece? A palavra ela também é uma proteção. E ela vai nos mostrar as leis do reino, né? O amor é o primeiro dela, né? O segundo é a alegria, é paz. E aí Paulo sempre vai falar, revesti-vos do novo, deixai, né? Ele sempre fala, deixai o quê? As coisas velhas. A mentira, a murmuração, a inveja, né? A insujeição, a desobediência aos pais, né? Aos mais velhos, que a palavra chama de soberba, quando o jovem não quer ouvir os mais velhos, a palavra Pedro chama de soberba e fala que Deus abate o soberbo. Por quê? Porque a soberba sempre vai nos levar para um caminho ruim, né? Sempre vai nos levar para um caminho de perdição, de decisões erradas, que as consequências vêm. Então o Senhor fala, né? Então uma das leis, a paz de Deus, porque todo crente tem que ter paz na sua alma. Se você não tem paz, você deve buscar a paz no Senhor, porque Ele é o príncipe da paz, né? Senhor, não estou tendo paz. Por que que eu não estou tendo paz, né? Os pecados estão perdoados. A palavra diz que se o sangue nos purifica, a gente confessa e deixa, né? E o sangue nos limpa, temos paz com Deus. Então temos que ter paz com Deus, né? E aí, e por que que eu não tenho paz? Então eu preciso buscar diante do Senhor. Senhor, tu és a minha paz, tu és o príncipe da paz. Então, o teu reino, o que opera é a paz também, o amor, a alegria, a paz, a benignidade, né, de fazer o bem para o outro, né? A longanimidade de suportar o outro, né? O domínio próprio, né? Às vezes a gente não tem domínio para comer, né? A gente quer comer 3 paletas, a gente, a gente não tem domínio, né, em decisões, em situações, por causa do pecado, a gente é muito fácil a vícios, né? A gente é muito tendencioso a vícios. Então, ele fala de domínio próprio, que o domínio próprio é como uma muralha, né? Diz que como uma cidade derribada é o homem que não tem domínio próprio. Então, ele não tem muros. Então, tudo é ultrapassar limites, né? Então, o domínio próprio nos mantém firmes ali no Senhor, né? A fé, a fidelidade, né? Então, isso são tudo leis do reino, né? E aí, eu vou ficar por aqui. Se deixar, eu vou embora. Não, eu vou ficar por aqui. Então, a lei do amor é uma lei que tem que ser vista na sua casa. Porque quando os irmãos amam, se respeitam, né? Ama, porque o respeito faz parte do amor, né? Ama uns aos outros,
É como se a gente acolhesse o nosso Senhor. É onde Ele tem aquela acolhida, né? Ele chega naquela casa, aquela casa tá, né? Com aquele ambiente gostoso. O marido chega, né? Você recebe ele com alegria, né, Tia? Quando ele chega, você fala, ai meu Deus, que bom que você chegou. Tá morrendo de saudade, né? A gente. E ele fala nessa junção, né, Patrícia? Ele fala sobre isso, né? Que o sentido também é isso, é acolher, é receber, né? É um ambiente, como que tem uma outra palavra muito bonita que ele fala, é um ambiente como o do amor da esposa para o esposo, né? Então a Patrícia agarra o Marcelo e fala, meu amor, que coisa linda, né? A gente já está quase 30 anos juntos, né? Aí a gente tá, olha, toda uma vida, né? E aí o Senhor, Ele quer esse ambiente na sua casa, né? Onde, onde um ama o outro, onde não há. Se assim, ó, gente, uma coisa assim que o Senhor, que é muito bonita, que o Senhor tem feito e tem mostrado, né? Quando você tem a sua igreja, quando ela cresce saudável, você vai ver que não há fofocas, não há disse-me-disse, não há inveja, não há ressentimento, né? Não há insujeição. Você vê que o ambiente é um ambiente tão agradável que todo, né? E o Senhor se torna uma proteção para eles. Uma vez estávamos juntos e aí os irmãos estavam todo mundo junto. Aí uma irmã levantou e falou um negócio que ia trazer um problema do nada. Aí todo mundo parou e fez assim. Cada um voltou e continuou conversando. E aí eu vi que foi Deus, o Senhor ali, usou uma proteção, o amor dele protegeu, guardou a irmã e guardou todo mundo. E os irmãos ficaram em paz, continuaram conversando e tal. Aí ela não se deu satisfeita e falou uma outra coisa mais séria. Aí todo mundo parou, olhou e continuou conversando. E aí eu vi que foi o Senhor protegendo o ambiente dele. Onde ele está, ele protege, né? Ainda quando alguém dá lugar. Né? Então, se a gente está armado desse amor, dessa disposição, né? Quando o irmão vier falar mal de outro para você, você vai guardar a sua boca. Vamos orar por ele, né? Vamos abençoá-lo. Vamos apresentar a vida dele, porque é isso que o Senhor quer. O Senhor não quer que a gente, por quê? O disse-me-disse, ela cria um ambiente ácido, muito ruim. Aí entra insatisfação, entra murmuração, julgamento, né? Dureza de coração, porque a gente fica tão indignado que a gente já quer, né, juízo. Se deixar a gente, né, a espada, a vara de Finéias, a lança de Finéias, a gente já acaba com tudo rápido, né? E o Senhor não quer isso. O Senhor quer que a gente leve as causas um dos outros, que é uma outra lei. É um outro resultado do amor, né? A Nicole está com um problema, eu vou pegar ela e vou levar ela, vou suportar ela. Nicole, vamos por aqui, né? Ah, me ajuda. Eu vou levar a carga, né? Uma vez uma irmã chegou lá em casa, aí ela falou uma opção de coisa e ela falou uma coisa que me chamou muita atenção e me deu muito temor porque ela julgou uma família e aquilo me deu um temor e eu comecei a orar, Senhor, por que que o Senhor trouxe ela aqui em casa? Por quê? Tem algum motivo, Senhor? Aí comecei a orar ali na presença do Senhor, aí eu falei para ela assim, a gente vai estar junto e tal. Ela, não, não, você fica até por aqui. Eu falei, tá bom, né? Aí eu falei, não, olha, por quê? A palavra nos fala, considera diante do Senhor. Eu falei para ela, considera diante do Senhor, que devemos levar a carga uns dos outros. Como é que a gente pode te ajudar se você não estiver junto? Aí ela parou, olhou, tá bom. Aí um mês depois, aquilo que ela tinha julgado do outro irmão, ela estava na mesma condição daquele irmão. Por outro lado, ela aprendeu que estando junto, a gente ia estar junto, e a gente ficou junto, né? Levando a carga dela junto com ela, quietinha, orando, né? E o Senhor, graças a Deus, tirou ela daquela provação. Então, o que que o Senhor estava falando comigo? Guarda a tua boca, não julgue o teu próximo, porque você pode estar na mesma condição que ele no dia seguinte. Então, você vê como o Senhor fala para não julgarmos, né? A gente não pode julgar as situações de qualquer maneira. Isso não faz parte da esfera do reino. Então, tudo aquilo que vocês percebem que não é de Deus, não faz parte do seu reino, né? Então, o Senhor nunca vai te colocar contra um outro irmão, né? O Senhor nunca vai te fazer dividir. O Senhor nunca vai deixar
você, né, vai falar para você ficar insatisfeito, murmurar, né? Ou você andar em práticas que o Senhor já recriminou, já recriminou não, já definiu que é pecado, né? Porque às vezes a gente flerta com o pecado, né? A gente, mesmo crente, a gente fica flertando, né? A gente flerta com aquelas situações, né? A gente permite ali o inimigo ter acesso, né? E a gente acha, não, Deus me entende. Uma irmã falou para mim certa vez, não, Deus me compreende. Ele sabe que eu não suporto ficar dentro de casa. Então, então o que que acontece? São coisas que não devemos nos apoiar, né? Quando o Senhor, ele já determina, quando ele fala não façais, é porque já é uma lei estabelecida. Não faça, né? Porque se você fizer, há infração, né? Há uma infração, né? Você infringe a lei, né? E você tem consequências, né? Daquela infração, daquela quebra de norma. Então, toda quebra de norma tem uma punição. Por quê? Porque o Senhor estabeleceu isso para guardar o homem, né? A Nicole quer fazer direito, eu quero fazer direito também. E aí ela vai estudar sobre as leis e ela vai saber que cada lei tem uma disciplina, né? E o Senhor fez isso para guardar o homem, né? Para que o homem não ficasse segundo o seu curso de coração, porque uma nação sem lei, ela se autodestrói. A lei vem para proteger a nação e isso é a misericórdia de Deus é tão grande que ele estabeleceu essa hierarquia para proteção do homem. Só que a gente fala assim, por que eu tenho que me sujeitar ao homem, né? Aí ele fala para passar na passarela, a gente quer passar por baixo, né? Que a gente não pode roubar, a gente quer roubar, né? A gente não pode fazer isso, a gente quer fazer. Então você vê que essa insujeição está na natureza humana. E agora em Cristo aprendemos a ser sujeitos, a amar, respeitar. Então um cristão ele deve respeitar as normas, as leis ainda naturais, né? Então a gente questiona muito, né? E o Senhor ele quer que a gente aprenda suas leis, à medida que a gente vai conhecendo essa hierarquia que ele estabeleceu, à medida que a gente vai tendo paz ainda na sociedade, um bom testemunho, né? Porque a igreja ela é para ter testemunho na sua cidade, né? Ela tem que ser referência, né? De boas obras, né? De obediência, de mandamento. Por que que hoje o testemunho da igreja está tão ruim? Por causa dessas quebras de normas, de lei que o Senhor estabeleceu. Cada um faz segundo o que quer, né? E o Senhor deixou a sua norma de conduta e regra. Então, você quer conhecer o coração de Deus? Leia a palavra. A gente quer conhecer as normas do reino? Lemos a palavra. Então, ela é proteção para a gente, né? Ela é escudo, ela é espada, ela é calçado, ela é capacete, né? Então, você vai vendo que o Senhor sempre vai guardando a gente. E quando a gente confia e descansa nele, a gente entende, né? Que ele tem pensamentos de paz a nosso respeito, ainda no meio da provação, né? No meio das lutas, das dificuldades que não são poucas, né? Que são difíceis, né? Ele tem pensamentos de paz a nosso respeito, a teu respeito, a sua casa. Então o Senhor tem esses. E aí isso traz confiança e segurança, porque quanto mais George Miller, ele foi chamado o apóstolo da fé, né? Ele alimentou mais de 2.000 crianças, né? Acho que até mais, né? Acho que mais, né? E ele teve mais de 50.000 orações respondidas. E ele fala na autobiografia dele assim: eu não sou especial e não sou diferente de nenhum irmão. Mas ele deixa uma chave para gente. Por que que ele tinha uma fé tão fortalecida? A ponto dele dobrar o joelho e pedir o Senhor para limpar o céu, porque o navio tinha que chegar no cais, no porto, naquela cidade. Tinha uma tempestade já formada e eles não iam chegar. E ele dobra o joelho no chão e fala: Senhor, limpa os céus. Aí quando que vai? Do navio, o capitão vai orar, ele fala, não precisa orar que o céu já está limpo. O capitão tomou um susto, como assim? A gente acabou de descer, ele acabou de orar. Quando subiu o céu estava limpo. Não havia mais nenhuma sinal de tempestade, de mar, né? Revolta. Mas ele deixa uma chave para gente. Qual é? Ele leu a palavra.